A câmera liga uma coisa ligada. Aqui, filha. Irmãs, Tá ligado, tá ligado. Pois é, pode ligar. nós estamos estudando as obras da carne, certo? E nós estamos estudando as obras da carne. Fica lá em Gálatas 5, 16 a 21. É muito importante que a gente dê uma lida no que a gente conversou na aula anterior, principalmente porque a gente está tendo algumas interrupções. Por exemplo, agora nós vamos chegar da próxima sexta é dia 25. A próxima é dia 1º. A próxima vai ser dia 8. Então, eu acredito que a gente só vai voltar a se encontrar dia 8. O que vocês acham? É o jeito. Porque ninguém vai estar reunido aqui, que vocês vão estar cheia, cansada de fazer comida. E reunida com a família, não é? Então, não tem sentido a gente estar aqui reunida no dia 25. Dia 1º também. Então, eu acho que a gente deve já acertar que a gente vai se encontrar novamente só dia 8. Combinado? Dia 8. Todo mundo combinado, né? Então, exatamente por isso, é importante que a gente dê uma lida no que a gente conversou na semana passada, na outra, porque senão a gente não vai tirar proveito desse estudo, tá certo? Porque, assim, quando a gente faz perguntas em função do que a gente estudou. Claro que a gente pode usar outros versículos, mas se a gente tiver dentro daquele tema, principalmente quando a gente for progredindo no estudo, a gente vai ter consolidado, ou pelo menos colocado assunto sobre assunto já estudado. Porque agora nós vamos entrar hoje, eu falei para vocês, as duas primeiras aulas, duas aulas passadas, eu fiquei falando sobre as coisas que as obras da carne são conhecidas. Eu achei que trazendo algumas estatísticas para a gente verificar que essa degradação, essa decadência da sociedade humana está sendo muito grande, eu achei que se nós trouxéssemos essas informações, talvez fixasse mais, principalmente para as mais jovens, elas podem achar que isso que está aí é uma coisa que já está aí há muito tempo. E não é verdade. Não está aí há muito tempo. As coisas que estão aí, que a gente está vendo, que a gente viu homossexualismo, casamento, divórcio, prostituição, drogas, violência. Eu não trouxe o estudo da violência que eu tinha preparado, porque eu achei que algumas irmãs poderiam não estar entendendo o que eu estava querendo passar. O que eu estava querendo passar na realidade era que essas obras elas têm progredido de uma forma exponencial. Não é assim para as meninas, da Suzy para baixo, que são mais jovens, elas podem achar que as coisas... A Suzy já deve reconhecer bastante a mudança da época que ela era garota para hoje. Então, a gente que é mais velha, a gente vê que a coisa está sendo violenta. Então, a gente não sabe o que a gente vai esperar. Não sabe, não. A gente talvez não soubesse o que a gente esperaria para os nossos netos. Mas a gente sabe, pelas estatísticas que estão acontecendo, que é uma coisa violenta. Exponencial. Isso quer dizer, não é assim, 2 vezes 2, não. Mais 2. É 2 vezes 2, 3 vezes 3. Então, a coisa vai sendo muito progressivamente, de uma forma muito rápida. Então, a gente precisa entender que essas obras que nós vamos estudar agora, elas estão se manifestando de uma maneira que a gente não tem controle, principalmente nós que somos crentes, que reconhecemos que aquilo é uma coisa que não é de Deus, mas a gente precisa saber que se a gente não se prevenir, não montar uma barreira na nossa vida, na nossa família, a gente não tem como lutar contra essas obras. Tá certo? Que realmente eu acredito que nós estamos nos últimos dias mesmo. Pode durar mais uma geração? Pode. Mas eu não quero nem ver o que vai acontecer com a próxima geração. Eu não tenho interesse, peço direto que Jesus venha nos buscar, porque não tenho mais interesse nenhum em ver o que vai acontecer com os filhos das meninas que são as garotas que estão assistindo aqui conosco. Se Jesus não vier, eu não sei o que a gente vai ver. Então, é importante que a gente saiba que essas obras são
está crescendo de uma forma muito grande, tá certo? E hoje nós vamos começar, então, o nosso estudo sobre as obras da carne. Hoje o versículo que nós vamos falar é: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Nós temos estudado pedaços desses versículos, partes desses versículos. E hoje o versículo que nós vamos tratar é esse: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. O pecado, a gente acabou de falar que ela nos cerca por todos os lados, né? E como vencer esse inimigo? Então, o nosso objetivo é tentar descobrir, descobrir como a gente vai vencer esse inimigo. Então, nós temos as obras da carne, nós dividimos as obras da carne em pecados físicos, pecados espirituais e pecados sociais. Alguém poderia citar para mim, abrir o microfone e citar quais são as obras da carne que o versículo fala? De memória, sem olhar na Bíblia? Então, é importante que a gente comece a memorizar, porque daqueles 2 versículos que nós vamos ver as obras da carne, nós vamos separar por pecados físicos, pecados espirituais e pecados sociais. Então, eu vou fazer uma pergunta. Quais seriam os pecados espirituais? São 2. Quais seriam esses pecados? Pode abrir e falar? Prostituição. Pecados espirituais. Não. Pecados espirituais. O que foi colocado dentro desses pecados espirituais? Não? Não? A desobediência a Deus. Não. Idolatria e feitiçaria. Só para vocês entenderem como é que está dividido. Então, foi dividido assim. Pecados físicos são os que nós vamos ver hoje. Pecados espirituais são idolatria e feitiçaria. E os pecados sociais, quais são? Quem pode me dizer pelo menos 2? É listado. Discórdia, facção. Ciúmes, invejas, discórdias, porfias, facção. Então, esses são os pecados que nós vamos estudar, chamados divididos para uma forma didática, como pecados sociais, tá certo? Que a gente vai praticar envolvendo outras pessoas da sociedade, socialmente. Pecados espirituais a gente vai manifestar, vai colocar dentro desse item idolatria e feitiçaria, e os pecados físicos nós vamos ver hoje. Pecados físicos são pecados físicos de natureza sexual são 3. E pecados físicos que diz respeito à saúde são 2. Na aula passada já deu para a gente ver quais eram. Alguém lembra? Social. Pecados de natureza sexual, 3. Prostituição. Isso, irmã Thelma. Prostituição. Adultério. Fornicação, isso. E 2 dizem respeito à saúde. Quais seriam os 2 que dizem respeito à saúde? Obesidade. Não. Não? Não é chamado de obesidade, não. Obesidade não é pecado em si, não. Outro não. Como é? Gula, alguma coisa assim. Glutonaria. Bebedice. Isso, bebedice e glutonaria, tá bom? Então, só para a gente saber, é bom que a gente leia os versículos que falam sobre os pecados, para vocês terem dúvidas, para me botarem numa situação de eu não saber responder. Então, é bom que vocês leiam, tá certo? Então, o que a gente vai chamar? Obras da carne, pecados físicos, pecados espirituais e pecados sociais. Entre os pecados físicos, nós vamos ver 3 de natureza sexual e 2 que diz respeito à saúde, tá bom? Então, nossa primeira parte vai ficar aqui, ó, pecados físicos, tá bom? Então, vamos explodir aqui em pecados físicos. Hoje nós vamos ver o quê? 3 pecados de natureza sexual. Na realidade, nós não vamos ver hoje, porque não vai dar tempo de ver hoje.
mas a gente vai começar vendo esses 3 pecados de natureza sexual. O interessante é que quando a gente vai estudar as obras da carne, Deus coloca todos como sendo na mesma como é que eu chamo? Magnitude. Magnitude. Eles são, por exemplo, a mentira, a inveja, ele está elencado junto com o adultério e com a fornicação. É interessante que a gente, às vezes, faz um escalonamento de pecado, né? Alguns vão trazer consequências mais sérias, outros menos sérias. Uns vão ser descobertos mais rápido, outros menos, mas todos são listados com a mesma importância, segundo a palavra de Deus. Então, hoje nós vamos ver os pecados físicos de natureza sexual. Olha que coisa interessante. O homem natural, ele tem uma necessidade de dizer e disseminar, de tornar público que essas práticas, que a Bíblia chama de pecado, que essas práticas são práticas lícitas, que não são, ele não, como nós já vimos anteriormente, ele não rotula de pecado, mas ele quer dizer que hoje, o que hoje está sendo praticado é lícito, é correto, é moral, é aceitável. E que as pessoas que são contra o que está acontecendo hoje é por causa de um primitivismo cultural. Primitivismo cultural como se fossem pessoas que são retrógradas, são pessoas que estão sem atualizar a mente, vamos dizer assim. Mas aí eu botei... Não estão no tempo. Como? Não estão no tempo, não estão vivendo o tempo atual. Então, ainda... São primitivos, são pessoas antigas, isso já caiu de moda. Mas eu botei uma figurinha muito interessante aqui. Eu quis representar o quê? O adultério, ou o divórcio, esse tipo de coisa. Esse casal é um novo casal. Esse casal aqui, esse rapaz deixou essa moça para viver com outra pessoa. O mundo quer dizer para a gente que isso é natural. Muitas de nós passamos por isso, quando a gente está na velha natureza, muitos pecados nós cometemos, mas a gente não pode, porque nós fizemos tal coisa, na ignorância, a gente não pode considerar que ele seja certo. A gente precisa dar um nome para aquela atitude que nós tivemos e nos arrependermos dela. O nome é pecado e a gente só tem que se arrepender do que a gente fez que estava errado. Então, o adultério, hoje, trocar de esposa, casar uma vez, 2, 3, é muito normal, desde que você não seja a pessoa que ficou ou que isso aconteça na sua família. Pergunto uma coisa para as irmãs, e isso eu tenho certeza que todas vão dizer comigo que é verdade. Quem já enfrentou um caso de traição e de adultério na família sabe que não tem nada de normal nem de natural. É ou não é? Quando é nos outros, mas aconteceu, a mulher era ruim, ela tinha algum problema. Mas quando é com a gente, com a filha da gente, com o filho da gente, com a nossa irmã, não tem nada de natural. Então, a gente precisa colocar, não só quando é na nossa família, a gente precisa olhar para esse tipo de pecado e recriminar. Dizer que aquilo não é adequado e está errado, segundo a palavra de Deus, tá certo? Para que a gente possa, no dia que Deus o livre acontecer alguma coisa com a gente, com a nossa filha, com o nosso filho, a gente não olhar para trás e dizer, e eu apoiava isso. Tá certo? Então, nós vamos estudar os pecados físicos de natureza sexual. Adultério e fornicação na Bíblia, eles são muito usados, o nome no original, eles são traduzidos muitas vezes para vários idiomas e até para o nosso português mesmo, várias versões da Bíblia, eles são muito próximos, não tem como a gente estudar eles separados. Eu vou separar um pouco, mas a gente vai tentar falar eles os dois juntos, tá certo? Prostituição, adultério e fornicação, impureza e lascívia. Os 3 pecados de natureza sexual. Adultério e fornicação. Adultério e fornicação, o adultério, a palavra no original, a gente precisa dar uma olhada no original, porque muitas vezes, como a gente vai ver ao longo do estudo, aquela palavra foi como é que se diz? Traduzida do original para o idioma, em português, vamos dizer, como prostituição, olha aqui. Ela sempre foi infidelidade. Adultério é infidelidade, relações sexuais com outro que não seu cônjuge. Esse é mais fácil. Mas muitas vezes ele foi traduzido para uma dessas palavras aqui, tá certo? O que é a fornicação? São pecados de natureza sexual
que não seja o adultério. O adultério é a infidelidade, relações sexuais com outro que não é o marido ou a esposa. Ok, fica mais fácil. A fornicação, a porneia, são pecados de natureza sexual, traduzido por relação sexual ilícita, prostituição, impureza, imoralidade, devassidão, impudicícia. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas traduções, que é interessante para a gente compreender o que Deus falou sobre a fornicação. Mateus 5,32 diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz ela cometer adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Atos 15:20 diz: mas escrever-lhes de que se abstenham das contaminações, dos ídolos, da fornicação e do que é sufocado e do sangue. Eu queria que as irmãs pensassem um pouquinho comigo sobre esses dois versículos. Vamos aqui. Olha que coisa interessante. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, porneia, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Hoje, isso é uma coisa mais comum na nossa sociedade. Mas Deus diz que isso é pecado. Aí vocês podem pensar assim, mas irmão, o que a gente faz? É comum, todo mundo está fazendo, todo mundo está vendo. Eu gostaria que ao final desse estudo, se a gente conseguisse entender que o que Deus disse não mudou e nem muda, que o que ele disse que é pecado, continua sendo pecado, quando a gente tem que fazer a seguinte observação. Homem natural e homem nascido de novo, nova criatura. É essa a diferença que a gente tem que fazer. A gente está falando de fornicação do homem natural ou do nascido de novo, da nova criatura? Porque se for do homem natural, do homem que não conhece a Deus, eles vão achar que isso está normal e a gente não vai poder legislar em cima do que eles acham que é moralmente aceito. Mas se a gente está falando para pessoas cristãs, para pessoas que foram regeneradas, que conhecem a Deus, ele está dizendo que isso é pecado. Continua sendo pecado. Esse versículo aqui, especialmente, diz assim, olha, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Esse versículo não é sequer para os crentes. Isso ele está falando para o povo de Israel, segundo a lei de Deus, que era para ser observada e ainda é observada até hoje pelo povo de Israel. Para o cristão regenerado, nascido de novo, que aceitou a Cristo como Salvador, esse versículo não é nem para nós. Eu não posso chegar e dizer, ele me traiu, eu quero me separar, eu vou casar de novo. Eu não posso, porque isso não é para a gente. Tá certo? Eu posso até dizer que eu não quero mais ficar com aquela pessoa que me traiu, mas isso Deus chamou de dureza de coração, porque se a pessoa se arrepender, Deus disse que a gente deve perdoar 70 vezes 7. Então, só para a gente entender, o que eu estou tentando passar é que esses pecados que nós vamos falar, eles não são para que a gente olhe para o mundo e diga, mas o mundo faz, isso é normal. Não é isso que eu quero. Eu quero que vocês entendam que o que o mundo faz e que ele diz que é normal, não é normal para a gente. Porque o que Deus disse que era pecado no tempo antigo, ele disse que era pecado hoje, continua sendo pecado, continuar sendo pecado até o fim de consumação de toda a história de Deus conosco. Olha o que ele diz no Atos 15. Mas escreve-lhes. Lá quando ele se reuniu, que os apóstolos estavam dizendo que vários cristãos estavam dizendo que os novos convertidos tinham que fazer circuncisão, tinham que obedecer à lei mosaica, não é? E eles se reuniram, fizeram um concílio, os apóstolos se reuniram e tiraram um consenso. Olha o que ele disse como sendo necessário para que os novos cristãos obedecessem. Que eles se abstivessem das contaminações dos ídolos, ou seja, da idolatria, da fornicação, do que é animal sufocado e do sangue. A fornicação está aqui não como uma coisa que já caiu de moda ou que é uma coisa que o mundo já aceitava naquele tempo. Vocês lembram por que tem um João Batista falou com um homem dizendo que não tinha lícito possuir a mulher do teu irmão? Vocês lembram? Então,
era pecado, mas para o mundo já praticava. Então, a gente tem que entender que isso não é porque é praticado que está aceito, não. As meninas mais jovens, principalmente, elas precisam entender que não é porque se pratica a fornicação que Deus vai te desculpar, vai me desculpar, porque eu estou dizendo, mas Senhor, eu vivia numa sociedade que todo mundo fazia. Deus não vai nos desculpar por isso. Vamos ver aqui, ele chamou porneia, o nome no original, ele foi traduzido para prostituição. Mateus 15, 19. Diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, quando ele colocou aqui, olha, blasfêmia contra Deus, falsos testemunhos, adultérios, ele colocou também a fornicação. Então, isso também foi traduzido para esse termo. Impureza, 1 Coríntios 6,19, o que diz? Fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Irmã, olha que coisa interessante aqui. Ele está dizendo para a gente que quando você, fora do matrimônio, se une a um homem, ele está dizendo que você está pecando contra o seu próprio corpo. E logo depois, o que o versículo diz? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, quando existe a fornicação, quando existe o namoro com relacionamento sexual, como é comum, como é padrão hoje na sociedade, como muitas de nós teve a infelicidade de ver ou de vivenciar coisas erradas no passado, mas Deus abriu a nossa mente, abriu o nosso coração, nos regenerou, nos fez compreender as grandezas de Deus. Então, isso ele está dizendo que nós estamos pecando contra o nosso próprio corpo. E o nosso corpo, ou a gente creu ou não creu. Se a gente creu, a gente sabe que nós somos o templo. Imaginem vocês, a gente já estudou sobre o tabernáculo, não foi? As minhas meninas, principalmente, estudaram. Eu falei uma vez que o sacerdote tinha uma bacia d'água, ele tinha que lavar a mão, lavar os pés, a roupa era especial, tinha todo um ritual para ele entrar no tabernáculo. Por quê? Porque o tabernáculo era onde Deus habitava no meio deles. Aí eu pergunto, o que Deus está dizendo aí? Vocês estão entendendo? Nós somos o tabernáculo de Deus hoje. Nós somos como se fosse a tenda que tinha lá no deserto, que a gente estuda. Ele fez tudo tão perfeito, de ouro, recoberto de ouro, com os querubins protegendo tudo. A gente, hoje, nós somos o templo do Espírito Santo. E se nós cometemos esse pecado contra o nosso corpo, que é o templo do Espírito, ele está dizendo que nós não somos de nós mesmos. Por isso ele condena o adultério, por isso que ele condena a prostituição, porque ele quer que exista pureza no nosso corpo. Tá certo? O que mais que foi traduzido? Imoralidade. 1 Coríntios 5:1 diz assim, ó. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, foi traduzido para imoralidade também. Imoralidade tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher do seu pai. Então, ninguém sabe exatamente qual era essa situação lá no Novo Testamento, na época de Atos, dos Apóstolos, mas o que eu sei é o seguinte, é que havia um homem que tinha uma esposa e que o filho, de alguma forma, teve um relacionamento com essa esposa do pai. Eu acredito que não era a mãe, né? Mas era a esposa. Então, isso foi traduzido, esse termo é a imoralidade, falta de moral. Em Apocalipse foi traduzido para devassidão. Gente, são nomes fortíssimos, né? Prostituição, impureza, imoralidade, devassidão. Vamos ver o que é devassidão. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre as muitas águas. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo que ele vai mostrar, isso aqui não vamos entrar nesse detalhe não, mas isso aqui escatologicamente, ele vai falar quem é essa grande prostituta. Claro que a grande prostituta não é uma mulher prostituta, não. A grande prostituta que ele está falando é uma,
tem que ser interpretado lá em Apocalipse, mas é uma instituição que se prostituía, que se vendia, que cometia devassidão, que cometia impureza, que cometia coisas erradas com as nações. Mas ele está chamando de prostituta e ele está condenando a prostituição. Ele diz que essa que ele chamou de prostituta vai ser condenada. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo entender o que eu estou querendo passar. Sim, sim, sim. Tá dando para entender? Então, que Deus tem tanto pavor da fornicação, da prostituição, do adultério, que ele diz que essa grande prostituta, quando ele quis chamar como fosse um nome bem sério com uma instituição, ele chamou a grande meretriz, a grande prostituta. E ele diz mais, olha, com a qual fornicaram os reis da terra. Dizem, não vou dizer entrar em detalhe não, mas é uma instituição que todo mundo acredita que pode ser uma instituição muito conhecida do mundo, conhecida pelo mundo, com o qual fornicaram, se prostituíram. Ele diz o seguinte, os que habitavam sobre a terra e se embebedaram com o vinho da sua devassidão. Então, a pessoa que acha que está namorando e que está tendo relacionamento puro e sincero e legítimo com um namorado, na realidade, Deus está chamando de devassidão. Está chamando de fornicação, de devassidão, e está dizendo que essa que cometeu isso vai ser punida. E impudicícia. Impudicícia é falta de pureza. Mas a fornicação, e foi traduzido, mas a impudicícia e toda a impureza ou avareza nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos, tá certo? Então, esses termos foram traduzidos, o termo adultério, que é moikeia, infidelidade, relações sexuais com outro que não o próprio cônjuge, que é o esposo ou a esposa, e fornicação, que é a palavra porneia, ela foi traduzida para pecados de natureza sexual, relação ilícita, prostituição, impureza, imoralidade, devassidão e impudicícia, falta de pureza. Na realidade, a gente precisa entender que a prostituição física, ela é consequência da prostituição espiritual. Ninguém que está com comunhão com Deus, que está servindo a Deus, que está fugindo do pecado, fugindo das coisas erradas, ela vai praticar prostituição física. Porque a Bíblia está dizendo que ela é consequência da prostituição espiritual. Então, se você está com a mente prostituída, com a mente com relação ilícita com o mundo, aquilo vai ser transformado, não necessariamente, mas muitas vezes, em atitudes nossas, da nossa parte. Então, a gente tem relações ilícitas com o mundo. Por exemplo, eu coloquei alguns, mas tem muitos outros. Por exemplo, ao invés de você crer que a Bíblia é a palavra de Deus, você busca solução na psicologia. Ao invés de você entender o que a Bíblia diz sobre determinados assuntos, nós temos agora um problema aqui, vamos dizer, tomar dinheiro emprestado ou emprestar. O que Deus diz sobre esse assunto? Pode ter certeza que tem algum princípio de Deus sobre esse assunto. Por exemplo, viver na casa dos outros. Andar com muita frequência na casa dos outros. Deus também diz o que a gente... E todos, eu não achei ainda um assunto que Deus não me desse um princípio. Se Ele não me diz taxativamente o que eu devo fazer, Ele me dá um princípio para me orientar como eu devo agir. Mas se eu vou buscar na psicologia, o que acontece com a psicologia? A psicologia, além dela ser um ensino de homens, a psicologia considera como premissa inicial, premissa a base da psicologia é que o homem é bom e que a sociedade o corrompe. Entenderam? O homem é bom, ele nasce bom, é como se ele fosse uma folha em branco. O homem nasce como se fosse uma folha em branco. Mas a sociedade, conforme as experiências de vida dela, se o pai se separou, se o pai bateu, se a mãe bateu, se ele foi pobre, se ele foi rico, ou seja, é que a história dele vai sendo escrita no coração, na mente. Então, se um ensino parte do princípio de que o homem é bom por natureza, esse ensino pode ser compatível com a palavra de Deus? Eu queria que vocês abrissem o microfone e me dissessem qual é a base de todo o ensino da Bíblia, de tudo que Deus fala sobre o homem. Qual é a base? Que se contrapõe a esse que eu falei sobre a psicologia? Qual é? Entenderam a pergunta? A psicologia diz que o homem é bom, nasce bom, o homem é bom por natureza. E a sociedade o corrompe. Opa! Opa! Já nascemos pecadores.
Nós nascemos pecadores e a SUS está dizendo não há nenhum? Não há justo nenhum. Não há nenhum justo. Então, minhas irmãs, eu pergunto, a gente vai se prostituir com a psicologia, ao invés de dar razão e dar o crédito que a palavra de Deus diz que o homem nasce pecador, não há justo, não há nenhum sequer. Então, muitas vezes, comportamentos, por exemplo, uma criança é raivosa, é aborrecida, a psicologia vai dizer, faça assim, faça assado, é você que está fazendo isso, aquilo, aquilo outro. Mas Deus diz o quê? Que a estutícia está ligada ao coração da criança e que a gente tem que quebrar cerviz da criança. Como é que a gente pode se prostituir com a psicologia e com conhecimento secular? Não estou dizendo que, por exemplo, para você adquirir uma profissão, você não tem que estudar o conhecimento secular. Mas no que ele é contrário e vai de encontro à palavra de Deus, a gente não pode negociar. A gente não deve negociar. Então, a psicologia, você está com a mente cheia de psicologia, você está com o coração admirando o pecado. Outra coisa terrível que nós temos que fugir é a enganosa beleza do pecado. Todo mundo é suscetível à beleza. Eu sou, as irmãs são, todo mundo gosta de ver o belo. Isso nasceu com o ser humano. O belo, Deus gosta tanto do belo que ele desenhou um tabernáculo lindíssimo. Ele disse que a cidade celestial vai ser uma coisa tão linda que eu não consigo nem imaginar como é que vai ser a cidade celestial, de tão maravilhosa. Então, Deus ama o belo, mas o belo tem que ser lícito. O belo, ele não pode ser os enganos que o pecado traz. O pecado traz tanto engano com relação à beleza, não é só beleza de físico e rosto, não. Há tudo que ele diz pra gente que é bonito. Se nós estivermos com os olhos na psicologia, no conhecimento secular, na enganosa beleza do pecado, tudo que o pecado diz que pra gente que é bom e que a gente deve fazer, a gente vai satisfazer os desejos da carne. Porque a nossa carne gosta do pecado. Então, a gente precisa saber que quando a gente está se prostituindo com o mundo, com a nossa mente, com o nosso coração, com o nosso espírito, prostituído com as coisas do mundo, fatalmente nós vamos o quê? Cair em pecados da carne. A imoralidade espiritual e a rejeição à santidade de Deus. Quando a gente faz tudo isso, a gente vai parar na falta de moral espiritual, porque uma coisa é a moral que o mundo chama, outra coisa é o que Deus chama de moral, que Deus considera como correto. E a gente vai rejeitar a santidade de Deus, por fim, sucumbindo ao pecado, quando a nossa prostituição espiritual começa dentro do nosso coração, os olhos contaminados, aí nós vamos cair fatalmente em pecado. Agora nós vamos perguntar, irmã, então, o que é lícito, irmã? Tá, tudo é pecado aí, a enganosa beleza do pecado, não sei o que, tudo é pecado. Vamos ver o que Deus diz. Olha, Deus deixou tanta coisa boa pra gente, tanta coisa boa. E a gente, ao invés de olhar o que ele deixou pra gente fazer, a gente está olhando porque o mundo está dizendo que é importante pra gente. Tá certo? Vamos lá. 1 Coríntios, eu queria que todo mundo abrisse a Bíblia, por favor, para 1 Coríntios 7, que nós vamos ler alguns textos de 1 Coríntios 7. Já abriu todo mundo? Pergunto uma coisa para vocês. Olha, 1 Coríntios 7 diz assim, ó. O homem e a mulher solteiros devem manter-se puro e castos. O homem solteiro, a mulher solteira deve se manter sem se relacionar sexualmente, fisicamente com ninguém. Com outro homem, a gente não pode se relacionar se nós formos solteiras. Se os rapazes são solteiros, eles não podem. Deus não disse assim, o rapaz pode fazer tudo que ele quiser e a moça não. Não. O cristão verdadeiro, o cristão que obedece a Deus, ele não vai. Vamos para o versículo 1 e 2. O que diz aí no versículo 1 e 2? 1 Coríntios 7, 1 e 2. Diz assim, ó. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem o quê? Tivesse relacionamento antes do casamento? Não. Que o homem toque em mulher. Aí diz mais, mas por causa da fornicação, por causa dos relacionamentos sexuais, por causa da imoralidade, por causa da impureza, como foi traduzido naquele versículo que nós vimos, ele deve casar.
Se ele não controlar os instintos dele, se ele não controlar os desejos da carne, ele deve se casar. Da mesma forma a moça. Se a moça tem relacionamentos... Agora, eu vou dizer um negócio para vocês. Essa história de que ninguém se controla é conversa que o pecado está botando na mente da gente. Menina de 12 anos namorando, menina de 15 anos namorando, 13 anos namorando, porque não se controla? Como é que pode? Ai, irmã, mas ninguém está tendo relação sexual, mas está pegando na mão, está beijando, está abraçando. Isso é imoralidade, segundo Deus. É contato sexual, contato físico fora do casamento. A palavra de Deus diz claramente, olha o que ele diz. O homem e a mulher solteiros devem manter-se puros, castos e virgens. Mas se sentirem um forte desejo sensual incontrolável, devem casar-se e manter fidelidade. Aqui o texto é meu, tá certo, gente? A gente lê o versículo e o texto é meu. A fornicação, eles devem casar-se. E agora, falando para as meninas menores também, eu vou contar um caso muito interessante que aconteceu com um sobrinho nosso. Um sobrinho de 12 anos, se apaixonou perdidamente por uma garota lá da escola. Se apaixonou pela menina da escola. Aí a mãe dele trouxe para o Paulo aconselhar. Aí o Paulo tem uns conselhos muito engraçados, que eu penso assim, que na hora que ele fala, a gente diz, eu não acredito que o Paulo está falando isso. Mas ele falou o seguinte, quer dizer que você está apaixonado? Estou apaixonado. Ele falou assim, então vamos ter que casar. 12 anos. Tem que casar, porque a Bíblia diz que quando quer namorar de qualquer jeito, tem que casar. Você já está preparado para casar? Ele morava num bairro bom lá da cidade que ele morava. Aí o Paulo começou a desenhar um quadro do que seria um menino de 12 anos morando com uma menina lá no Invasão, não sei aonde, ele deixando os estudos para trabalhar, para poder sustentar a casa. Eu sei que no final ele ficou quase para chorar, ele não quis mais nem ver a menina. Eu acho que ele desistiu do casamento. É uma brincadeira, mas na verdade, se as meninas que querem namorar com 11, 12, 13, 15 anos, se elas forem obedecer a Deus, elas têm que casar. E para elas casarem, elas vão perder a oportunidade de ser filha até os 20 e poucos anos. Elas vão perder a oportunidade de estudar até tantos anos. Elas vão perder a oportunidade de conhecer esse rapaz sem ter contato físico, para que ela veja se ele é fiel a Deus. Então, gente, a gente precisa realmente saber se a gente vai estar em prostituição com o mundo, porque o mundo diz que menina de 11, 12 anos, 13, 15, pode namorar com um, se agarra, namora com outro, se agarra, namora com outro também. E aí, quando chegar em determinada idade, já está cheia de consequências do pecado. É isso que a gente quer pra gente? A gente quer ter realmente esse relacionamento com Deus? Então, vamos ver o que Deus diz mais. Deus sempre exigiu a castidade. Não adianta a gente pensar que no tempo antigo era uma coisa e hoje é outra, que Deus não mudou. Nós vamos ver como Deus sempre exigiu a castidade. Castidade é manter-se virgem. Homens e mulheres, manter-se virgem. E ser virgem é não ter relacionamento algum com intuito sexual com outra pessoa. Porque se você... Ai, irmã, mas eu não tenho relação sexual. Mas você abraça, você beija, você se encosta... Isso é uma atitude sexual. Pureza no Velho Testamento. Vocês sabem que os primeiros 5 livros da Bíblia, eles foram dados para que Deus contasse a história do povo de Israel, mas também ele começou a descrever, a regulamentar o relacionamento dele com o povo. Ele diz muitos preceitos e muitos princípios sobre tudo. E ele fala desses versículos sobre a virgindade. Vamos ver o que ele fala sobre a virgindade. Coloquei uma foto de um sacerdote aqui, tá certo? Porque o sacerdote... Vocês lembram daquele versículo que fica nas cartas de Pedro, que diz: pois vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de exclusividade de Deus. Então, nós somos sacerdotes. Se nós estamos em casa, o esposo é o sacerdote do lar. Se a mãe está com a filha, nós temos que dirigir a filha na oração, no estudo diante de Deus. E elas, quando estão sozinhas, são sacerdotes também, se são salvas. Certo? Então, eu tomei aqui a base do sacerdote. Vamos ver o que ele diz lá em... Opa, aqui não, aqui. O homem que se deitou com a moça dará ao pai dela 50 ciclos de prata, e porquanto a humilhou, ela ficará sendo sua mulher, não a poderá repudiar todos os dias por todos os seus dias.
Porque também por causa da dureza de coração, Deus permitiu que fosse dado carta de divórcio. Mas nesse caso, quando o homem se deitava com a moça antes deles terem se casado, ele teria que pagar uma compensação para o pai da moça, porque ele humilhou aquela moça não poderia casar com outra pessoa, e essa pessoa teria que ser casada com ele, e que ele não poderia nem nunca mais dar carta de divórcio para ela, porque ele a envergonhou, porque ele se aproveitou dela. É um conceito muito interessante para nós percebermos. Ele fez uma coisa que é abominável diante da nação, diante do povo, que foi humilhar uma moça na sua virgindade. Tá certo? É importante que a gente decore esses textos para que a gente saiba que quando ele fala aqui, ele não fala para aquele tempo, não, gente. Hoje, se a moça tiver relação com o homem ou qualquer intimidade com o homem antes do casamento, ele está dizendo a mesma coisa, que ela deixou de ter a pureza que ele exige do sacerdote, no salvo, no crente, tá certo? Esse caso aqui, olha, em Levítico 21, de 13 a 14, é estabelecido o padrão de santidade exigida do sacerdote quanto à esposa. Os sacerdotes eram de uma tribo e essa tribo tinha que manter um padrão rigorosíssimo. Vamos ver o que o sacerdote diz, olha. E ele tomará por esposa a mulher o quê? A sua virgindade. A sua virgindade. Ele não podia casar com moça. Olha, nem com viúva, nem com repudiada, nem com desonrada, nem com prostituta. Destas não tomarás, mas a virgem do seu povo tomará por mulher. Se a gente fosse querer fazer um estudo mais profundo nesse texto, a gente poderia entrar em vários detalhes. Mas o que eu queria que a gente ficasse bem claro é que o sacerdote tinha que casar com a moça virgem. A gente pode pensar, mas isso é para o Antigo Testamento, irmã. Hoje em dia todo mundo não tem mais isso. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 11, 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, pois vos desposei como a um só esposo, Cristo, para vos apresentar a ele como virgem pura. A virgindade era exigida para o relacionamento do sacerdote no Antigo Testamento, e agora, olha que coisa mais tremenda, ela é exigida para o nosso relacionamento com Cristo. Nós não podemos, Cristo não pode desposar uma noiva impura. A noiva que o apóstolo Paulo está falando aqui, que ele está preparando, por isso que ele nos dá vários conselhos, é para que a gente seja apresentada como virgem pura. Nós somos noivas de Cristo. A igreja é a noiva que Cristo pagou e resgatou com o seu próprio sangue. Se o sacerdote é proibido casar com a moça impura, quanto mais Cristo vai ter um relacionamento com uma igreja, com o corpo impuro. A gente precisa pensar nisso. Você pode pensar, mas irmã, mas quantos de nós não já veio com tanto problema na separação, coisas erradas? Minha irmã, tudo que eu estou falando é depois de você ter conhecido a Cristo como Salvador. Você conheceu a Cristo como Salvador hoje? Tua vida começou hoje. Antes tu era morta, eu era morta. O que eu fiz, eu só me envergonho, eu só me arrependo. O que dá para consertar, a gente conserta. Mas não dá para a gente sair separado de um homem, por exemplo, que você tem 20 anos que vive com ele sem ser casada, que você teve relacionamento antes de casar, que você adulterou, sei lá. Não dá. A gente não pode consertar todo o passado, mas a gente pode consertar de agora em diante. E de agora em diante, para ser virgem, para ser uma igreja que seja digna do esposo que é Cristo, nós precisamos ser puras. E por isso é que eu estou dizendo que a virgindade é uma coisa por irmã, mas não é para mim não, que eu já sou casada. É para a gente, porque a gente, nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração está admitindo isso como uma verdade. Se ele está admitindo, nós vamos tratar nossas irmãs em Cristo, nossas filhas, nossas netas, nós vamos ter um único comportamento, um único pensamento, que elas sejam apresentadas a Deus como puras. E para as mais jovens, eu continuo dizendo, lá na frente a gente vai falar especificamente sobre esse assunto, mas se você creu em Cristo como Salvador, você é a noiva. Cristo virá nos ares buscar a sua igreja. E essa igreja vai ser arrebatada e vai encontrar com o noivo. E ela só vai ser apresentada a Cristo como uma virgem pura. Não vai nenhum impuro. Por mais que nós cometamos coisas erradas, a gente se arrepende verdadeiramente.
E se a gente não tinha conhecimento dessas coisas, a gente está tendo conhecimento hoje. A gente precisa entender que o que Deus está fazendo conosco é nos preparando para encontrarmos com Ele puro, perfeito, sem mácula, virgem. Então, a gente não pode pensar que fornicação é uma coisa normal para o povo de Deus. E nem nós podemos ser cúmplices do pecado do mundo ímpio. Nós vamos também ver mais lá na frente, tá certo? Então, a santidade sempre esteve no coração de Deus. Sempre Deus exigiu a santidade. E isso é bem claro na palavra de Deus. Sobre toda a palavra, desde Gênesis a Apocalipse, ele vai querer a santidade do povo que se relaciona com ele. A pureza do povo que se relaciona com ele. No Novo Testamento, vamos ver, então, ainda no 1 Coríntios 7, tá bem? Olha o que ele diz. O apóstolo Paulo diz à jovem solteira. 1 Coríntios 7, 28, diz o quê? Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Tá certo? A jovem solteira, o apóstolo Paulo diz que se ela se casar, ela não está pecando. Porque ele diz anteriormente que ela pode se dedicar às coisas de Deus. Mas a virgem se casar não peca. Ele usou o termo virgem. Interessante que a gente saiba. Esse capítulo é o capítulo que fala sobre as relações possíveis entre um homem e uma mulher. Ao rapaz solteiro, o que ele diz? Se não puderem conter-se, que se casem. E eu não entendo isso daqui como sendo um relacionamento sexual final. Qualquer tipo de relacionamento que você desperta o desejo sexual, ele está dizendo que é relacionamento impuro. Tá bem? Não pensem que o beijo, o abraço, o se agarrar, pode porque não está tendo um relacionamento completo. Isso está errado. Isso é impureza. Nós vamos ver mais lá na frente nos termos. Quais são os 3 pecados que nós estamos vendo nessa primeira parte sexual? De natureza sexual? Adultério, fornicação, impureza e lascívia. Então, nós precisamos entender que o que a gente está falando está dentro desses pecados. E a gente está estudando exatamente para nos afastarmos desses pecados, tá certo? E esse conceito de virgindade, de virgindade tanto de homem como de mulher, a sociedade aceitou muitas vezes a não virgindade do homem, não é? Mas Deus não. Deus disse, olha o que ele disse para o rapaz solteiro. E vamos ler aqui um pouquinho mais. Vou ler para vocês 1 Coríntios 7, 8 e 9. Olha o que ele diz. Diz assim, 8 e 9. Mas se não... Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu, como Paulo solteiro. Pelo menos Paulo não tinha mulher. Mas se não puderem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que viver em ardor, ardência, abraçado, um desejo forte que não consegue se controlar. Então, ele diz que é melhor casar. Tá certo? Aí eu pergunto para vocês assim, irmã, mas para os homens a sociedade permitiu tudo faz tempo e para as mulheres não. Não é verdade. A sociedade corrompida, ela permitiu primeiro os homens porque eles eram mais fortes, tinham mais poderes, impor mais, eles tiveram mais liberdade. E as mulheres agora, como elas estão indo trabalhar, elas estão cuidando da vida delas, tendo autonomia financeira, autonomia total, elas estão fazendo a mesma coisa que os homens faziam, se relacionando com quem elas querem, a hora que elas querem, com quem bem querem, quantos querem. Então, o que Deus disse o tempo inteiro era que se mantivessem puro antes do casamento. E quando casassem, manter fidelidade, manter a união. Vocês, as que não são casadas, eu acho que só para as meninas mesmo, porque nós somos casadas, né? E aqui, aquela senhora, aquela moça que tem a alegria de casar com um crente fiel, só essa mulher vai conhecer a felicidade aqui na Terra. Nós temos irmãs que não têm esposos crentes, a gente sabe o sofrimento que é. É muito triste. E as garotas, ao invés de se preocuparem em procurar saber se o garoto é o mais fiel da igreja, ele é o mais que lê mais a Bíblia, é o que é mais dedicado nos cultos, é o que presta mais atenção, não. A gente sabe que crianças, meninas do mundo e as nossas meninas começam a despertar para aquilo, elas começam a achar o quê? Quem é o mais gato, quem é o mais bonito, quem é o mais charmoso. Isso não vai levar à felicidade. Casa com um homem fiel a Deus e você vai ver o que é infelicidade. Certo? Então, vamos lá. Então, vamos fazer um pouco do cenário atual.
eu queria falar para vocês sobre o feminismo. Tudo isso que está acontecendo de desregramento na sociedade, mais gravemente, em função de um movimento que se chamou emancipação feminina ou feminismo. A gente não pode dizer que esse movimento, que isso foi uma coisa errada. O mundo ímpio procurou o caminho dele. Nós, como cristãos, o que a gente tem que fazer é simplesmente habitar na terra e se alimentar da verdade. Sobre o aspecto civil, ou seja, sobre a possibilidade da mulher trabalhar, foi uma luta, da mulher ter a sua própria renda, da mulher votar, a gente sabe que o feminismo trouxe isso para a sociedade. Eu estou falando isso que está errado? Não, eu não posso dizer que está errado, porque para o mundo ímpio, eles fazem o que eles acham correto, eles fazem o que eles querem. As passeatas feministas rasgam sutiã, vão de peito de fora fazer passeata. Esse é o problema delas. O que eu entendo é que a gente tem que fazer o quê? A sociedade que nós permite que a mulher vote, eu quero votar, eu vou votar. Permite que a mulher estude, eu quero estudar, eu vou estudar. Permite que eu trabalhe, eu vou trabalhar, vou ter renda, eu vou ajudar na minha família financeiramente. Mas eu preciso, antes de qualquer coisa, glorificar a Deus. E glorificar a Deus é não se prostituir com o mundo, é não se prostituir com psicologia, é não se prostituir com conhecimento do mundo. E o conhecimento do mundo diz que para a mulher ser feliz, ela precisa ser dona do próprio corpo, ela precisa fazer o que ela quiser, se relacionar com o que ela quiser, fazer todos os abortos que ela quiser. Então, ser feminista é isso, é acreditar que você pode fazer tudo que Deus condena. Então, não estou dizendo que a gente não possa usufruir das coisas que a sociedade da gente permite. Estudar, trabalhar, ajudar na renda, mas a gente precisa glorificar a Deus. E para glorificar a Deus, a gente precisa entender, conhecer que o que tem por trás disso é a desonra da palavra de Deus e do Deus que nos salvou. Certo? O que aconteceu com esse movimento? Decadência e desregramento dos costumes. A gente pode dizer o quê? A família era muito mais feliz, a família era muito mais infeliz. Não, a gente sabe que sempre houve infelicidade, porque eles não conheciam a Deus. Mas para aquelas famílias que conheciam a Deus e que existia uma sociedade onde existia um pai, uma mãe e os filhos juntos, unidos, onde o avô convivia com o neto, os netos conviviam com os primos, todo mundo numa família só, a gente sabe que isso era muito mais saudável. Foi o modelo que Deus deixou. O que nós vemos hoje? Um desregramento total. Não sabe de mais nada. Hoje estão chamando cachorro de família, gato de família. E a família não tem mais nenhum costume adequado, ninguém sabe. A gente já falou sobre isso, né? Então, ele trouxe isso. A liberdade feminina trouxe. Eu não te quero mais, porque tu não és mais do meu gosto. Eu posso me sustentar, eu posso sustentar os meus filhos e eu vou procurar outro homem. É isso que aconteceu. E os homens não vão fazer nada. No mundo, eles têm que tem dinheiro mesmo, né? Corrompendo a moral de geração após geração. Isso foi o que aconteceu com o liberalismo feminino. Que para o mundo, eu continuo dizendo, nós não podemos nos envolver nem nos metermos no que eles consideram certo. O que a gente pode ver é a mulher tem que glorificar a Deus. Ela tem que ser solteira e virgem. Ela tem que se casar, não tem problema. E se ela tiver desejo de namorar, ela se contém até que ela possa casar. Assim ela como o homem. É isso que Deus diz pra gente. Agora, o que não for do que está na Bíblia, e a gente for dizer que é porque é costume hoje, é bom a gente saber que a gente está em pecado contra Deus. O adultério, as relações sexuais fora do casamento, isso já é uma coisa tão comum que, para vocês terem uma ideia, que houve uma pesquisa recente, não é muito antiga não, que 50% dos homens casados disseram que já traíram a esposa e 30% das mulheres casadas disseram que já traíram o marido. É um percentual muito alto, principalmente para as mulheres, que antigamente uma mulher tinha um mínimo de decência, mesmo que fosse pela religiosidade ou a sociedade coibindo, não existia esse adultério tão violento. E agora a mulher adultera na maior tranquilidade junto com o homem. Vamos ver o que Deus fala sobre o adultério? Olha o que ele diz. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Sabe o que ele está falando aqui? Da cidade que nós vamos passar a eternidade nelas, a cidade celestial.
Ele está dizendo que a gente deve guardar os mandamentos de Deus, guardar os princípios, os preceitos, para que a gente possa ter direito à árvore da vida e entrar na cidade celestial pelas portas. Olha o que ele diz. Mas fora, ficarão de fora, os cães, os feiticeiros, os fornicadores, aqui foi traduzido por imoralidade sexual, os que praticam imoralidade sexual, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete mentira. Olha que coisa terrível, gente. Ele coloca como sendo, junto com o homicida, ele está dizendo aquelas pessoas que são fornicadores. O que é fornicar mesmo? Alguém pode me responder o que é fornicar? Relação sexual antes do casamento. Isso, relação sexual antes do casamento. Isso é fornicar. Ele está dizendo que fora ficarão os idólatras, os feiticeiros, os homicidas. Já pensou os homicidas? Os fornicadores. Então, é muito interessante que a gente preste atenção nisso. Os fornicadores, aquelas pessoas que não são puros e não são adequados para a palavra, segundo a palavra de Deus, esses vão ficar fora da cidade celestial. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos saber que nós que cremos em Cristo como Salvador, nós temos que realmente... Alice e Larissa, vocês estão assistindo alguma coisa? Tem ligado o que aí? Uma televisão? Tem ligado uma televisão aí? Tá bom. É porque tem uma luz vindo o tempo todo. Deve ser da irmã Thelma. Ok. No quarto não tem internet. Sobre a fornicação. Relacionamento ilícito. Já é lugar comum entre os ímpios, como nós acabamos de falar. E ela é incentivada pelos meios de comunicação. E é chamada de liberdade sexual. Então, hoje é a coisa mais tranquila do mundo os pais acharem que os seus filhos precisam e devem usufruir da chamada liberdade sexual. E no meio cristão, é um grande número de casais com essa prática de relacionamento antes do casamento. Mesmo que os dois se digam cristãos, mesmo que os dois se digam salvos por Jesus Cristo, eles estão praticando esse tipo de relacionamento antes do casamento. E muita gravidez de moças que frequentam igreja com relação a gravidez, casamentos, porque não estão obedecendo a palavra de Deus no que ele disse com relação à fornicação. E os jovens, com menos de 20 anos, virgindade, o conceito de virgindade para eles é como um estigma. O que é um estigma? É uma marca. Estigma é como aquela marca que era usada... Vocês sabem que os escravos, quando eles tinham os donos de escravos, senhores de terra, os senhores de escravos, eles tinham um símbolo que era a marca da fazenda deles, ou do nome deles, do brasão da família deles. Quando recebiam um escravo, eles eram marcados. Com aquele, ficava no corpo para sempre uma tatuagem, como se fosse um estigma. O que eu considero hoje é que a sociedade, principalmente dos meninos de menos de 20 anos, não as meninas que creem em Cristo como Salvador, mas o que as meninas mais jovens têm é que a virgindade é como se fosse uma marca ruim. Elas querem se livrar dessa marca, dessa pecha, dessa coisa ruim, que é ser virgem. Tá certo? Há muitos anos atrás, nos Estados Unidos, tinha uma história, dos filmes mostravam, que na formatura de 18 anos, ainda era naquela época de 18 anos, hein? Agora deve ser nos 12. Que a moça, no baile de formatura, o rapaz reservava um hotel e eles iam para o hotel para que ela perdesse a virgindade. Não importava com quem fosse. Para perder a virgindade. Então, para os jovens hoje, é um conceito completamente ultrapassado. No mundo, isso é ultrapassado. É como você corta uma unha, joga fora essa marca. Certo? Não é uma coisa nem a ser considerada. O namoro é uma coisa muito comum. Você namora com 26 pessoas antes de se casar, você se relaciona, você tem vários graus de intimidade. Hoje o nome não é mais nem namorar, né? O nome agora é ficar ou pegar, né? Tá pegando, fiquei. A forma de cumprimento também é uma coisa que a gente tem que pensar. Desvalorização do ser humano. As meninas, os meninos, eles estão se pegando, se tocando. E eu vivo batendo nessa tecla. Esse toque exagerado
faz com que os desejos despertem antes da hora e de forma inadequada. Não é interessante que a gente tenha abraço, como na nossa igreja a gente sabe que a gente procura que as meninas não se abracem umas com as outras, não pode abraçar menino com menina, não pode adulto abraçar criança. Isso é um comportamento adequado, porque essa intimidade, a gente pode dizer, inocente. Não existe inocência, porque a gente viu que os hormônios estão vindo cada vez mais cedo, e isso não existe inocência. Não pode ter contato físico, essa é a regra. Porque esses contatos físicos estão gerando, para a nossa vergonha, para o nosso desespero, esse tanto de desvio comportamental que a gente está vendo. De homens, de mulheres e de relacionamentos, cada um pior que o outro, que não vale a pena nem a gente entrar mais no detalhe, tá certo? Deus aceita esses relacionamentos, Deus concorda, Deus disse que Ele entende que a sociedade mudou e que nós precisamos nos adaptarmos à sociedade. Deus odeia a prostituição ontem, hoje e sempre. A impureza é abominável para Deus. Olha o que ele diz no versículo de Malaquias 3,6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Por isso vós não sois consumidos. Então a gente precisa entender que Deus não muda, ele diz o tempo inteiro que ele não muda. Lá, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele não muda, não vai mudar Deus. O modernismo evangélico, que trazer para vocês só para vocês já viram mais do que eu, mas eu trouxe essa figura aqui, vocês sabem que figura é essa, né? É um casal casando com uma moça com esse decote. Vocês sabiam que isso é um casal evangélico? É um casal evangélico, de uma família evangélica conhecida. Mas vocês poderiam dizer, mas porque eles são desses renovados, esses maluquices e tal. Eu vi uma esposa de um pastor firmado, levando a filha para o altar com um decote, não digo que fosse desse aqui até o umbigo, mas com um decote que eu fico impressionada. Os relacionamentos amorosos com os filhos são mais importantes do que a palavra de Deus. Ele foi levar um pastor que prega maravilhosamente bem, um homem fiel a Deus, pelo menos até o que a gente escuta, e ele leva uma filha para casar com um decote horrível. É porque pode? Quando foi que a Bíblia disse que a gente tem que estar mostrando o corpo? É porque a moda agora é essa, casar com tomara que caia, com as costas nuas, com uma cava bem grande nas costas, e os pais vão levar, porque a filha quer. Isso aqui, gente, é a figura, sabe que essa mulher é a mãe desse rapaz aqui. E aqui são dois homossexuais. É um casamento homossexual que foi celebrado na igreja deles. Não existe mais nada errado, tudo é antigo, é dogma, é doutrina, doutrina de homens, isso não tem nada a ver. Deus diz que o que ele entregou uma vez por todas aos santos não vai mudar até que ele venha. Olha o que diz Judas 1:3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive-a por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Irmãs, o que eu queria dizer para vocês é isso. A fé que uma vez foi entregue aos santos. O que a gente está fazendo é ouvindo, tentando aprender, tentando compreender a palavra de Deus para que a gente possa batalhar, trabalhar, lutar por essa fé. Porque se nós não formos lutadoras pela fé, o que adiantou a nossa vida? Nós somos senhoras, nós somos pessoas casadas, nós somos pessoas que já passamos por várias paixões da mocidade, vamos dizer assim, mas nós temos crianças nas nossas mãos para a gente cuidar. Nós temos a igreja inteira. Nós temos nossos vizinhos, nós temos nosso testemunho. Então, a gente precisa batalhar por essa fé que foi entregue aos santos e nós somos santos. E nós somos. A gente precisa mostrar para os nossos filhos que o que eles estão querendo trazer de modernismo, seja para o comportamento, seja para a fala, para atitudes, para a roupa, isso é contra a palavra de Deus. Se for contra a palavra de Deus. Eu quero namorar. Você quer namorar, você já está preparado para casar? O rapaz, quem é o rapaz? Ele já pode casar? Você vai abrir mão de estudar, de ser filha para poder casar agora? Se não, de que adianta a gente deixar a filha da gente se agarrar para ter um relacionamento? Eu vou só me agarrar até aqui. Gente, não existe se agarrar só até aqui. A gente se agarra hoje até aqui, amanhã aqui, até que chega a consumar o pecado.
Se a pessoa quer namorar, a gente precisa se aconselhar com o marido, com a esposa, com o pastor, com irmãos mais, para ver realmente o que Deus diz sobre o namoro. Achar um versículo sobre o namoro na Bíblia. Então, a gente precisa pensar realmente o nosso papel de atalaias e de batalhadoras pela fé que foi entregue aos santos, tá certo? Certo. Vou concluir aqui. Bom, o método utilizado pelo mundo e pelos evangélicos que não querem seguir a Deus é o quê? É que a palavra de Deus não é verbalmente e nem plenamente inspirada. Plenamente inspirada é que a palavra de Deus ela toda inspirada. E verbalmente é que toda palavra que está na palavra de Deus é inspirada. Não só todos os livros, não só toda a palavra, mas cada palavra que tem lá, ela é inspirada por Deus. Foi soprada pelo Espírito de Deus. Eles querem dizer que são textos humanos passíveis de erro, porque os textos humanos, realmente, eles precisam ser corrigidos, porque eles são adaptáveis ao longo da história humana. Mas a Bíblia não. Tá certo? O que eu queria trazer por fim para a gente concluir? Prostituição abrindo a porta para o mal. Vocês sabem o que é isso aqui, não sabe? Eu quis representar um cinema. O cinema em si é pecado? Cada um vai decidir o que é pecado. Mas o que eu sei é que qualquer tipo de prestação sexual que, quando executada, corresponde a um preço, isso que eu estou falando para vocês não é conceito meu. É um conceito que o Aurélio, dicionário, coloca para qualquer pessoa ouvir e ler. Olha o que é o conceito de novo, eu vou ver para vocês. Qualquer tipo de prestação de serviço sexual, quando ela for executada, você receba para fazer aquilo. Isso é prostituição. Eu pergunto para vocês, minhas irmãs, isso aqui, se for um cinema de beijo, de agarrado e de abraço, isso é o quê? Alguém tem dúvida? Eles estão recebendo dinheiro para praticar atitudes na frente das câmeras para levar para o mundo todo de atitude sexual. E estão recebendo para isso. Muitas vezes ele é casado, muitas vezes ela é casada, muitas vezes ela é casada e ele é solteiro. E a gente vê a desgraça acontecendo aí no mundo. Por quê? Porque as pessoas estão praticando prostituição. E a gente leva os filhos para o cinema, a gente vai com eles. Se for um filme que não tenha nada de errado, tudo bem, não tem problema não. Mas a gente precisa saber se o que a gente está levando para ele assistir não está dentro das obras da carne, da diversão pecaminosa das obras da carne. Tá certo? TV e cinema, pessoas recebem pagamento para praticarem cenas de intimidade, nudez e sexo cada vez mais explícito. E eles não são atores, atrizes. Eles não estão sendo prostituídos. Se tu for para o meio da rua fazer aquela mesma coisa com um homem e ele te pagar, aí você é prostituta. Mas aqui não, recebe o Oscar. E servem de diversão para muitos evangélicos. Aí, olha que coisa interessante. Quando isso é no cinema, a gente vai lá no cinema, se levanta, se arruma, vai lá para poder assistir. Algumas pessoas mais fiéis estariam mais reservados, mais resguardados, não é isso? Mas o que acontece com a prostituição? Aqui eu caracterizei uma família dentro de casa assistindo a TV. Quando ela acessa a nossa casa, é que é o perigo. Quando ela está restrita a certas regiões da cidade, antigamente, quando eu era garota, eu sabia que existia fulano de tal do cabaré tal. Então, aquela casa tem moças que são moças vadias. Existia um local. Se fosse assim hoje em dia, os nossos jovens estariam a salvo. Mas hoje não. A gente tem que ter cuidado com o que está entrando na nossa casa, com o que nós estamos abrindo a porta para o mal. O perigo é quando a gente começa a considerar inofensivo, admirar as práticas que eles fazem, não recriminar e passar, por fim, a reproduzir essas mesmas práticas, achando que isso é uma coisa boa, normal e corriqueira, tá certo? Bom, a gente ficaria aqui, falar um pouquinho mais com as irmãs. A gente, quando começa a acreditar que a prostituição é uma coisa que só está, que o mundo faz e que a gente não recrimina, porque é o mundo, a gente está trazendo para dentro de casa. Resumindo, nós precisamos saber se nós estamos nos prostituindo espiritualmente. Porque a prostituição física ela é consequência direta da prostituição espiritual.
A gente precisa saber que Deus só estabeleceu 2 tipos de relacionamento. A pureza e o relacionamento de casamento. Deus fez uma coisa maravilhosa, que foi um casal poder viver uma vida amorosa, com abraço, com beijo, que eles podem ter aconchego, eles podem dormir juntos, mas isso ele disse, precisa casar. Se for antes do casamento, ele chama de relações sexuais ilícitas. É pecado. E a gente não pode querer confundir que Deus antigamente era um e que hoje ele é outro. Não. Deus é o mesmo o tempo inteiro. Ele não muda, ele que disse. E ele vai condenar, porque está em Gênesis e está em Apocalipse. Ele dizer que fora ficarão os cães, os adúlteros, os fornicadores, os mentirosos. Então, a gente precisa compreender que o que nós estamos fazendo é pecando contra o nosso Deus. Aí, na próxima encontro, que seria no dia 8, nós falaríamos sobre o segundo pecado, que seria a impureza. O primeiro foi adultério e fornicação, tá certo? O segundo seria a impureza, e depois nós falaríamos sobre lascívia. Irmãs, eu pergunto para vocês, tem algum questionamento, alguma que queira me ajudar, acrescentar? Por favor. Minha irmã, eu achei maravilhoso o estudo. Olha, cada vez mais aprendendo mais. Eu estou anotando algumas coisas aqui que eu acho muito importante para depois eu ler, né? Essas 1 Coríntios, né? Esse 1 Coríntios 7. Depois eu vou ler novamente, que é muito bom para a gente estar. Então, eu acho maravilhoso. Toda vez mais maravilhoso o nosso estudo. Que bom, irmã. Momento eu não tenho, não. Tá lá, o link está lá, postado lá na obra da carne, ou a Mulher e a Palavra. A história, o estudo de obras da carne está lá postado. Eu vou tirar uma foto agora para a gente postar no nosso grupo. Vamos lá? Todo mundo bonita, sorrindo. A da irmã Thelma não está aparecendo. E nem estou vendo a Suzy. Vamos lá. Não está vendo? Não, cadê você? Não está aparecendo, não? É tu, cadê? Então tá faltando a Nilce. É uma, ela foi ali fora. Então vá, vamos tirar a foto. Então, pronto, tô vendo, você eu tô vendo. Não te confundir com a Nilce. Já. De novo, outra. O microfone aqui, prenda. Vou fazer uma oração, tá certo? Para nós encerrarmos o estudo e agradecendo a participação das irmãs. Eu não sei porque hoje o Zoom não cortou e a gente passou da hora. Vamos orar. Legal. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, Deus. Muito obrigada porque o Senhor não nos deixou sós, Senhor. O Senhor deixou as suas verdades, a fé, Senhor, as doutrinas, para que nós pudéssemos, conhecendo, batalhar, Senhor. O Senhor deixou para o teu povo, para a tua igreja, meu Deus. Ajuda, Senhor, a cada menina, moça, a cada mãe, a cada avó, a nós sermos realmente defensoras das tuas verdades. E, Senhor, fortalece, porque nós somos fracas. Muitas vezes nós caímos, Senhor, em tentações, e muitas vezes nós não temos até coragem de recriminar as coisas que nós vemos. Ajuda-nos, Deus, a sermos boas esposas, boas mães, boas avós, meu Deus, boas irmãs, com a tua graça. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, irmãs, a gente se vê de novo aqui na Sociedade Feminina, dia 8. Combinado? De nada. Prazer, irmãs. Tchau, irmãs.